ensina a ser forte e corajoso, né? A palavra do Senhor diz assim, ó, no Números 13, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: enviei alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Enviei um líder de cada tribo aos seus antepassados. Ele enviou um líder de cada tribo. E nesses 12, né, que eram 12, ali existia 2 homens corajosos, né? Da tribo de Judá tinha o Caleb. E da tribo de Efraim era Oséias, né? Aí Moisés mudou o nome dele, né? De Oséias para Josué. Olha que interessante. Então, eram 12. Aí no 16 diz assim, ó, que são esses os nomes do homens de Moisés, enviou a missão de reconhecimento ao território. O Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: suba pelo Neguebe e prossigo até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Trago algumas frutas da terra. Trago alguns frutos da terra. Era a época de início de colheita das uvas. Olha só, irmão, que interessante. Ele já enviou ali e já determinou para eles: sejam corajosos, sejam fortes, né? Então já determinou ali que eles seriam homens fortes e corajosos e que eles tinham que espiar aquela terra, né, minuciosamente. Se a terra era boa, se a terra era ruim, né? Se o povo era grande, se o povo era pequeno. Então ele mandou ali os espias. E eles foram, irmão. Foram com aquela fé, coragem, que muitas vezes a gente vem na igreja, o pastor fala: vai para cima, vai lá, e a gente vai. A gente acorda cedo, faz aquilo que é determinado em nosso coração, através da palavra do Senhor apregoada aqui, né? Aí, pulando lá para o versículo 26, aí vem o relatório da expedição, que diz assim, ó, Números 13, 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos, né? A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedor. Trazendo para a nossa vida hoje de família, irmão, é isso que nós temos que ser como Caleb, não ter medo, né? Às vezes a gente, esses tempos atrás mesmo, eu disse o seguinte: eu não vou mais falar nada de Deus para minha família, né? Eles já são conhecedores, já sabem o caminho, já conheceu a verdade, né? Já teve uma vida com o Senhor. Mas aí Deus trouxe ao meu coração: não desista deles, em momento nenhum a gente deve desistir daqueles que um dia tiveram na presença do Senhor e não sei por qual motivo, irmão, desanimaram. Às vezes estão pensando em desistir, voltar atrás. Isso é muito triste. Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás, né? Mas muitos podem falar assim: mas eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não sou ministro, eu não... Irmão, não existe isso. Desde o momento que você aceitou o Senhor Jesus e colocou a mão no arado pela sua família, pela sua casa, você tem que ter esse propósito de se manter em pé, né? Mas aí vem os murmuradores, vem aqueles que vêm: deixa para lá, né? Como o pastor costuma dizer, né? Vem a voz de quê? Né? Aquela voz que vem enganar a gente, né? A gente tem que ser forte, tem que ser corajoso ali, para entrar mesmo, porque, irmão, às vezes a terra, que é a nossa casa, a nossa família, é uma terra sem lei, né? Ali quando você vai falar de Jesus, às vezes a pessoa vira o olho, vira as costas,
né? Ah, o crente indo, ó, o crente vindo, né? Amém, que seja o crente indo, o crente vindo, né? Então nós temos que ser fortes e corajosos, né? Caleb viu ali a oportunidade, Josué viu ali a oportunidade, né? E nós, quando nós entramos aqui na igreja para buscar a palavra do Senhor, para ter o entendimento dele, é como se nós estivéssemos entrando na terra prometida, né? Onde mana leite e mel, onde a palavra do Senhor é apregoada. Nós temos a oportunidade de encher o nosso coração da palavra dele, que é viva e eficaz e se renova a cada manhã, né? E aí é a hora da gente se levantar, não desanimar, né? Muitas vezes a gente fala, o meu filho não tem jeito mais, a minha filha, vou deixar para lá, vou entregar na mão de Deus. Irmão, realmente nós temos que entregar na mão do Senhor, mas nós também temos que pelejar, nós temos que assumir essa responsabilidade que Deus nos deu, que é a nossa família. É a nossa família, a gente costuma dizer, né, trazer a promessa do Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas se a gente não levar também a palavra da salvação para eles, né, a ter aquela paciência que Deus nos ensina, ser longânimo quando a gente tem que ser, né, ter o amor, que acima de tudo é o amor pela família, né? Ali o Josué, você acha que ele pensou só nele? Pensou só em si próprio? Não, quando ele foi lá e ele viu que a terra era boa, ele falou, não, eu e a minha casa, né? Desde já colocou no coração dele. Olha que interessante, irmão. Vamos lá agora, no versículo 24, né? Porque naquele momento ali em que eles foram trazendo a notícia, né? O povo se revoltou. O povo, não, é difícil. Começou, irmão, chegou a um ponto do povo querer apedrejar Josué e Caleb. Aí foi quando Deus se levantou. Olha que coisa interessante. Se você for na sua casa, em algum lugar, levar a palavra do Senhor, falar do amor de Deus, e alguém se levantar contra você, irmão, não se preocupe, porque Deus vai pelejar a seu favor. E no momento que o povo ali se revoltou, tentaram apedrejar ele. Não, vão apedrejar, porque ele, né, lá é uma terra de gigantes. Mas aí Deus se levantou a favor deles. E Deus diz assim, ó, no 24, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. Se você não murmurar, se você não se voltar contra aquilo que Deus tem colocado no seu coração, Ele vai fazer você herdar, e a sua família, a sua descendência vai herdar o céu, irmãos. A sua descendência vai ser poderosa, né? Não é pensar só nos que vão vir, mas os que também estão à nossa volta, aqueles ali que estão ali necessitando de uma palavra, já são conhecedores, né? Também aqueles que nem conhecem, que nunca ouviram falar, né? Onde passou uma reportagem tão bonita, né? Pessoas indo ao presídio ali levar a palavra, pessoas sendo batizadas em o nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus ali manifestou o poder dele, manifestou a glória dele ali. E ali teve pessoas que aceitaram o Senhor Jesus. É muito triste ver uma prisão, pessoas ali dentro, né? Uma vida ali sofrida. Mas aí tem pessoas corajosas, irmão, como Josué, como Caleb, que entraram ali, levaram a palavra, pessoas foram batizadas, foram restauradas em nome do Senhor Jesus. Se lá eles forem, irmão, também cabe nós, como servo do Senhor, como família, não desistir dos nossos, seguir adiante. E esse feito de Josué e Caleb, ele se perpetuou. Ali, Deus, ele falou, nenhum desses, que no momento ali que Deus viu a revolta do povo, ele queria destruir tudo, irmão. Queria exterminar ali. Mas aí Moisés clamou ao Senhor. Aí foi o que o Senhor falou: Caleb vai herdar, mas os murmuradores não. E foi feito isso. Aí passaram 40 anos ali sofrendo. Uma coisa que era para ser rápida, né? Ali, vamos tomar ali, vamos para cima. Não, os murmuradores, aí Deus falou, não, agora vocês, até esses daqui vai ter que morrer todos, para que Josué e Caleb ali, só eles, entrassem na terra prometida. Vamos lá em Deuteronômio 31, irmão. Um pouquinho para frente aí. Continuar aí esse estudo aí sobre Josué e Caleb.
Glória a Deus. O Josué, irmão, ele era o Oséias, né? Moisés colocou o nome dele de Josué. Aí diz assim, ó, Deuteronômio 31. Moisés disse ainda essas palavras a todo o Israel: estou com 120 anos de idade, não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra deles. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Olha aí, Josué foi persistente e ele foi se tornando um líder, a ponto de Moisés impor as mãos sobre ele e abençoar ele. E quem sucedeu Moisés? O Josué. Aí diz assim no 7, pula lá para o 7, ó. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Olha só, é isso, irmão. Quando o Senhor ele nos revela uma palavra, aquela palavra tem que andar com a gente. Lá no começo, Moisés falou para ser corajoso. E aí foi persistindo, a coragem foi, e ele não foi desistindo disso. Lá na frente, Moisés tornou a falar para ele, né, ele ia suceder. Olha que compromisso, olha que responsabilidade. Ele não desistiu, manteve firme ali. É uma coisa linda. É assim que nós devemos ser, manter firme ali na promessa que o Senhor nos prometeu, né? Que eu e a minha casa, irmão, serviremos ao Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e achar graça como Ele achou lá em Noé, né? Olhou para nós, achou graça. Você é o escolhido da sua casa. Você é escolhido. Você nasceu para levar a sua família à salvação. Às vezes é aquele que é o mais perturbado, né? É pequeno, é aquela criança perturbada ali, aquela criança que só Deus na causa. E ele vai crescendo ali e vai ensinando o caminho para ele, vai ensinando o caminho. Chega um momento que ele é o escolhido, né? Como a gente sabe a história de Davi, ele era o menor da casa dele, era o mais novo, mas ele foi escolhido ali, né, para ser o rei. E você foi escolhido na sua casa para ser uma liderança espiritual, aquele que vai orar pela sua família, aquele que vai buscar, aquele que vai levar a boa nova, vai levar o evangelho, vai levar a palavra, aquele que vai trazer ali a restituição, né? Às vezes você olha assim, irmão, dá desânimo mesmo, porque é um povo murmurador, é um povo que não quer compromisso, é um povo que não quer saber de nada, acha que tudo é nas redes sociais, está tudo bem, eu estou vendo aqui, né, eu estou ouvindo ali. Não, irmão, a palavra do Senhor diz que a gente tem que congregar, a gente tem que estar em união com o bom e com o suave, que os irmãos vivem em união, e nós temos que ter essa união, nós temos que conhecer novas pessoas, né, compartilhar o evangelho, a boa nova, aprender, né? A gente tem que dar importância àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Não desista da sua família, não desista do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, né? Eu vi esse dia para trás um pai falando: eu não desisti do meu filho. Meu filho estava perdido ali no mundo, assim como o filho pródigo, né? Você acha que o pai dele desistiu dele? Não, deu tudo o que ele queria, ele ficou perdido, irmão. Mas o pai não desistiu, o pai tinha esperança dele voltar. E essa esperança que nós temos, que nossa família vai estar aqui um dia, congregando com a gente, buscando a presença do Senhor, vivendo a palavra dele. Eu costumo dizer que a gente tem que viver a verdade dele, andar nos caminhos do Senhor e ter uma vida com Jesus. É isso que nós devemos fazer, né? Nos colocar à disposição do reino, né? E salvar nossa família. Começa ali dentro de casa, começa ali buscando ali, e Deus ele vai dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Aí lá em Josué, para finalizar aqui, irmão, olha só como uma palavra fez esse homem seguir, né? Fez esse homem seguir. Porque Josué ele foi cheio do Espírito Santo, irmão, né? E nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos espírito, nós somos alma e corpo. A gente costuma dizer, nós somos corpo, alma e espírito, mas não, nós temos que dizer, nós somos espírito, alma e corpo. O corpo é o último,
Nós temos que colocar o Espírito de Deus acima de tudo em nossas vidas. Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo é aquele que vai acabar nessa terra um dia. Mas o Espírito tem que estar vivificado no Senhor. Aí no versículo, né, Moisés já morreu, ó, diz assim, Josué 1 diz assim, ó, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, né, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha só, irmão, foi dada essa promessa lá atrás, que ele ia atravessar o povo, mas quem ia à frente? Deus ia à frente. Então não tenha medo. Quando Deus te der uma promessa na sua mão, colocar algo para você fazer, coloca Deus à frente. Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar em nome do Senhor Jesus. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés, eu darei a vocês. Quando vocês entrarem na casa do seu familiar, da sua parentela, aqui é um território conquistado, né? Porque o Senhor está com você. Aí diz assim, seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande, o oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa palavra é forte. Toma posse dela. Nunca Ele vai te deixar, nunca vai te desamparar. Amém? Aí lá no 9 diz assim, ó, não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, vosso Deus, estará com você por onde você andar. Então não importa onde você for, aonde você andar, Deus vai estar com você. Não importa se sua família é atribulada, não importa se ela é perturbada, não importa se ela é rebelde, se ela é murmurador, você vai entrar ali com poder e autoridade que Deus está te dando nesta noite, em nome do Senhor. Ele está ordenando para nós ser forte e corajoso. Aí lá em Josué 24, vai lá no finalzinho, Josué 24, diz assim, ó, olha que coisa linda, já chegando lá, irmão, já chegando lá na bênção, chegando no céu, né? Agora, no versículo 14, agora temos, Senhor, e sirvam com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirva ao Senhor. Se, porém, não lhe agradar, sirva ao Senhor. Escolha hoje a quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Irmão, vai chegar um tempo em que você vai falar, e sua família vai falar: longe de mim servir outro Senhor. Eu quero servir esse Senhor que você serve, através do seu testemunho, através do seu caminhar, através da sua fidelidade, integridade com Deus. É isso que vai fazer a sua família olhar para você e falar: não, eu quero ser como ele. Hoje ele pode apontar para você e falar assim: ah, o crente, ah, isso, ah, aquilo. Mas, irmão, tenha fé que um dia ele vai olhar para você e vai falar assim: é esse Deus que eu quero servir. É esse Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Nós temos vivido experiências com Deus maravilhosas, irmão. Experiências incontáveis, experiências que você deita na sua cama e fala: Senhor, muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Mesmo na dor, chorando, você ora, você luta por um familiar, e você não desiste dele jamais, irmão. Não desiste. Ah, mas ele está fazendo isso. Não importa o que ele está fazendo, o importante é saber que você está orando e Deus está ouvindo a sua oração, Deus está aí recolhendo as suas lágrimas, e Deus está te colocando de pé a cada manhã, ao deitar, ao levantar, ali na oração, buscando. Não desista do seu familiar, não desista do esposo, da esposa, dos filhos. Muitos vão dizer: não tem jeito mais, mas para Deus, Deus é o Deus do impossível. E Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Seja forte e corajoso, irmão. Seja forte e corajoso, como Caleb e Josué, porque você vai herdar o céu juntamente com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Irmão,
como de costume, né? Esse é um momento também de muita alegria, né? Como a gente costumava falar, vamos passar para o outro lado do culto, amém? Com alegria, né? É o momento da gente ofertar, né? Aquilo que Deus colocou ali nas suas mãos, dízimo, oferta. Quem trouxe, quem não trouxe, né? Tem um envelope aí na cadeira, tem uma facilidade agora, né, irmão? Graças a Deus, alguém se levantou aí para, né? Tá dando essa ideia aí, é uma ideia criativa, mas se não tiver ninguém que coloca em prática, como que vai, né, acontecer? Quem trouxe o dízimo, a oferta, segura aí na sua mão, em nome do Senhor Jesus. Tem obreiros aí, irmão, tem obreiros aí, ó. Amém? Glórias a Deus. Segura na sua mão, levanta para o céu, agradecendo a Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome